Um, dois, três e... Olá, beldades! Hoje eu vou falar sobre Os Quatro Grandes, um livro do mês de outubro do Clube da Rainha. Eu vou falar por que ele não é o que você espera da Agatha Christie, mas mesmo assim ele continua muito bom. O livro foi escrito em 1927, quase 100 anos atrás, e esta edição aqui maravilhosa, capa dura, perfeita, meu Deus do céu, foi traduzida pela Louisa Geisler. Vou imaginar que você é o Arthur Hastings. Pra quem acompanha os vídeos aqui do canal, vocês já conhecem o Hastings, porque nós já lemos, né, ou pelo menos eu já li, Os Crimes ABC, já falei sobre o Hastings aqui. E imagina que você tá morando um tempo aqui na América do Sul, que era o caso do Hastings com a sua família, e aí você volta lá pro Reino Unido numa determinada data e vai, obviamente, visitar o seu amigo de tanto tempo, Hercule Poirot. Cara, eu não consigo falar o nome do Poirot sem ficar fazendo a boquinha, né? Que saco, mas enfim. Aí no meio dessa visita, e era pra ser apenas uma visita inofensiva, mas absolutamente nada que acontece com o Poirot é inofensivo, não é mesmo? A gente vai aprendendo isso com os livros da Agatha. O Hastings tá lá numa boa, de repente chega um doido, todo coberto de lama, todo cagado, todo estranho, descabelado, roupa suja, falando que tava lá porque ele conhecia o Poirot, ele sabia quem o Poirot era, e falando sobre um tal de Os Quatro Grandes. Ah, os Quatro Grandes isso, os Quatro Grandes aquilo, o Poirot, socorro. E assim, absolutamente tudo isso acontece logo no iniciozinho da história, não deixando a vida do leitor em paz. E aí começa o livro. Eu comecei falando que esse livro não é o que a gente espera, né? Não é o que você espera de uma obra da Agatha Christie, porque ele é diferente da linha que ela segue nas suas outras obras. Aqui nós não vamos acompanhar o Poirot descobrindo quem é o grande assassino, quem tá fazendo o surto, enfim, a gente não vai descobrir isso, porque logo no começo a gente já sabe a identidade dessas quatro pessoas. A gente já sabe que é uma organização, ou uma espécie de organização, talvez um cartel, não sei, criminoso, e a gente sabe que eles estão agindo de alguma forma, mas tem sim uma investigação, porque a gente precisa saber por quê. Tipo, calma, o que vocês querem? Qual o objetivo deste surto todo? Por que um rastro de sangue tá sendo deixado aí? E principalmente, a gente já sabe que essas pessoas não estão em apenas um lugar. Tipo, não são quatro pessoas do mesmo país, por exemplo. Então aquilo tudo de quem é a vítima, quem é o assassino, investigação e tal, pra descobrir isso, especificamente do assassino também, isso não existe. Então já começa uma pegada diferente, principalmente dos outros livros da Agatha que a gente leu até mesmo aqui pro clube, né? O Punição pra Inocência, O Corpo na Biblioteca e O Mistério no Caribe, todos esses seguem mais ou menos a linha de descobrir assassino, motivo e tal, até mesmo vítima, mas neste daqui é uma coisa totalmente diferente. Sério, parece até escrito por outra pessoa. Se não fosse, obviamente, né, coisa que eu já conheço da escrita da Agatha, eu ficaria pensando, meu Deus, quem é esta autora me dê mais? E aí a gente fica se perguntando, bom, será que o Poirot sozinho vai descobrir o que tá rolando? Porque nós sabemos que essas quatro pessoas são pessoas perigosas, aparentemente, elas não estão num país só, e nós não sabemos se elas estão amando de alguém também. Tipo, e se tem uma coisa muito maior por trás disso e os quatro grandes são só mandados por outra pessoa ou alguma outra organização ou instituição? E se o Poirot descobrir isso sozinho, pode ficar muito pior pro lado dele, porque uma organização criminosa não é como se fosse um assassino de uma cidadezinha pequena no interior da Inglaterra. E assim, felizmente, na maioria das histórias, várias pessoas cruzam o caminho do Poirot e ajudam ele de certa forma, mesmo com migalhas, né? A velha migalha que a Agatha Christie vai deixando ali ao longo das suas tramas. Essas pessoas, elas vão cruzando ali o caminho do Poirot, e nesse livro não é diferente. Muita gente aparece, inclusive a ilustríssima presença do irmão gêmeo do Poirot. Quando ele apareceu, eu fiquei assim, gente, o que está rolando aqui? Além, é claro, da presença do Hastings, que é maravilhoso. Eu amo o Hastings, desde Os Crimes ABC e pra sempre. E sobre o irmão gêmeo do Poirot, você vai me perguntar, Bel, por que ele aparece? Bom, você vai ter que ler pra saber.
E outra coisa que eu também queria pontuar é que esse não é um livro pra gente começar a ler Agatha, pelo menos não na minha opinião, porque ele dá uma impressão muito diferente de quem o Poirot é, sabe? Ele tem uma vibe meio ação com investigação, tipo um negócio meio James Bond, assim. E o Poirot não é nessa vibe, sabe? Então se você leu Os Quatro Grandes esperando que o Poirot sempre vai ser assim, ele não vai ser assim. Na verdade, o Poirot, ele nunca vai ser uma coisa só. Inclusive, esse livro mostra bastante este ponto do Poirot não ser apenas um rótulo dentro de uma caixinha aí. Eu acho que eu não conseguiria conviver com o Poirot, mas ele é tão fascinante, eu sou boba, né, pela Agatha Christie, pelos personagens dela, não tem condição. Em Os Crimes ABC, nós somos apresentados ao assassino do ABC muito no iniciozinho do livro também, né? A gente já sabe porque ele manda uma carta pro Poirot, e eu relacionei muito essas duas histórias porque em ambas nós não ficamos completamente no escuro. Por exemplo, em Punição pra Inocência, é muito diferente como que acontece, né? Em vários outros livros da Agatha também. Mas nesses dois eu lembrei muito, e também o Hastings aparece nos dois, que é um personagem que eu gosto muito da Agatha. Eu acho um personagem sensacional. E eu gosto muito da dinâmica dele com o Poirot, apesar de sentir um pouco de pena dele. Porque, olha, ninguém merece lidar com o Hercule Poirot. Em Os Quatro Grandes a gente sabe que existe essa organização criminosa, né? Essas 4 pessoas que estão deixando aí sangue derramado em alguns lugares. E a gente fica se perguntando o que tá acontecendo, mesmo sabendo que eles buscam alguma coisa, mas o que eles buscam? Tipo assim, não dá pra gente ter nenhuma mínima noção no início. Dá pra teorizar algumas coisas, mas eu fiquei sempre pensando, meu Deus, eu tô indo muito longe, com certeza. E algumas vezes eu estava, não vou mentir. E o começo da história é extremamente caótico. Não dá tempo do leitor ficar teorizando tanto assim, pensando muito, porque é um ritmo de surto. E continua assim mais ou menos até a metade, que é quando o desenvolvimento muda um pouco e a investigação começa de fato a acontecer. A leitura, é claro, fica menos fluida que antes, quando tava aquele caos todo, porque o leitor precisa de um certo tempo para ir assimilando as coisas que estão acontecendo e que ele tá tomando conhecimento, e aí sim ir moldando mais ou menos a opinião dele. Mas a Agatha tem muito isso, né, de não deixar tanto espaço assim pra gente teorizar também, porque por mais que tenha aquele ritmo caótico do início, migalhas foram jogadas lá. Aqui, na metade ali, mais ou menos, da história, desenvolvimento dá aquela desacelerada, mas migalhas também estão sendo jogadas, né? E aí, vai do leitor se ele tá pegando ou não. Eu, por exemplo, fiquei assim com Deus. E essa desacelerada é parte pra gente entender, né, o que tá acontecendo, e parte também porque não dava pra fazer explicação rápida e sucinta sobre todos os problemas que foram colocados naquele caos todo do início. A Agatha, obviamente, sabia disso, e esse livro ele foi publicado em 1927. Eu não consigo conceber esta informação. Muito porque a resolução de tudo, as pessoas envolvidas e seus respectivos trabalhos são muito atuais, muito. E a gente tá aí quase um século depois desse livro ser publicado, então vocês conseguem entender a genialidade dessa mulher? Agora, sobre a minha opinião, eu absolutamente amei o início da história, o livro em si. No comecinho, pra mim, ele tava no ritmo perfeito, porque eu gosto um pouco do caos, não vou negar. Eu gostei muito do desenvolvimento do livro, e como em toda a história da Rainha do Crime, aqui a gente também é apresentado a muitos personagens, muitos personagens. Só que dessa vez, eu não consegui achar necessidade em alguns serem colocados na trama. Tipo, pra mim, eles se tornaram descartáveis em certo ponto. Eu acho que ela brincou demais até com o pensamento mesmo, a linha de raciocínio do leitor, a ponto às vezes de colocar um personagem que não precisava, sabe? Não tinha necessidade. Por exemplo, em Um Mistério no Caribe, que a gente também já lê no clube, tinha muito personagem e eu achei que eles foram se encaixando muito bem em toda a história, toda a trama e tal. Mas aqui, alguns eu não vi tanta necessidade assim de ter colocado, e foi o que fez, pra mim, parte do final, não o final inteiro, ficar um pouco corrido. Era coisa demais pra explicar. Alguma coisa ia ficar faltando. E eu senti isso em relação a alguns coadjuvantes, não a história principal, o plot principal como um todo. Acabei achando lugar demais pra ir em pouco tempo, lugar demais pro Poirot estar em pouco tempo, coisa demais pra resolver e gente demais. Tipo, tudo demais, sabe? Mas, obviamente, né, não estou fazendo um vídeo aqui de um livro que eu não gostei. Sendo bem sincera, se fosse pra falar tanta coisa assim que eu não gostei em livro, eu provavelmente faria a live, porque obviamente, como estamos no clube, eu sempre vou falar dos livros que a gente lê. Mas sim, eu gostei e recomendo muito a leitura. Inclusive, existe um grande estigma ao redor desse livro, atenção para a informação, porque ele foi escrito um ano após a morte da Agatha Christie, né? Não, meu Deus. Óbvio que não é a morte.
Ela psicografou o livro. Ai, meu Deus do céu, gente. Não tem condição. Ele foi escrito 1 ano após a morte da mãe da Agatha. E ela ainda estava muito abatida com tudo aquilo. E a própria Agatha já tinha falado que não gostava tanto assim da história. E inicialmente Os Quatro Grandes não eram um livro. Eram vários contos que foram publicados numa revista. Porque antigamente era muito comum histórias serem publicadas em revistas. E aí ela acabou juntando todos esses contos e fazendo o livro Os Quatro Grandes. E quando a gente tem a informação de que eram vários contos e ela transformou em livro, muita coisa passa a fazer mais sentido na história. Enfim, de toda forma, ele é um livro que eu recomendo muito. Eu amei ter lido com o clube, porque teve muita opinião distinta. Acho que foi o livro que eu mais me diverti lendo os comentários do pessoal, que eles ficaram muito investidos em ficar discutindo sobre, debatendo até sobre outros personagens. E essa é a melhor parte do Clube do Livro, do Clube da Rainha. Se você ainda não faz parte, por favor, venha fazer parte. Aproveita aí agora esse final de ano também e vem junto com a gente. Agora em novembro a gente leu Noite Sem Fim, e logo vai ter vídeo também. E o próximo livro é Morte no Nilo. Então se você quiser ir participar, inclusive ele está com um descontinho na Amazon de 10%. Eu vou deixar o link pra você comprar tanto Os Quatro Grandes quanto Morte no Nilo aqui embaixo. E eu quero falar um spoiler no final do vídeo, então é só pro pessoal do clube e pro pessoal que já leu também. Antes de encerrar, né, pro pessoal que não quer spoiler, eu convido novamente vocês a participarem do clube. E lá no meu Discord também eu vivo postando promoção de livro, a gente fala de outras leituras, não só do Clube da Rainha, né? Tem outras abas, outras salas pra gente conversar de leituras, pra gente também fazer desabafos, pra gente falar de filmes, séries. Enfim, a gente formou uma comunidade muito linda lá. Um beijo pros meus Discorders, inclusive. E eu vou falar agora um pequeno spoiler, então se você vai ficar por aqui, um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau! E pro pessoal que ficou até agora, eu quero saber o que vocês acham do Irmão do Poirot. Esse foi, acho que, o meu último comentário sobre Os Quatro Grandes lá no Discord, de fato. E eu quero saber o que vocês acham. Se ele não existe e é só mais um dos disfarces do Poirot, ou se ele realmente existe. Eu acho que é um dos disfarces do Poirot, mas eu fiquei assim, meu Deus, o que esse homem tá fazendo comigo? Porque ele chega a comentar, né? Acho que o Hastings pergunta onde que o irmão tá, e ele comenta, ele voltou pro mundo da imaginação, alguma coisa assim, e eu fiquei assim, Poirot, o que estás a falar, dizem? Enfim, quem já leu, quem é do clube, me conta aqui embaixo o que vocês acharam, e me conta também se você acha que o Irmão do Poirot existe ou não. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e um beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Ai, acho que é isso, né? Eu esqueci de lembrar o pessoal pra dar like no vídeo. Fica com Deus. Isabel Rodrigues. Bela Rodriga. É isso aí.